Bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o diretor de comunicação do Sinafresp, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda, o qual, por meio da minha palavra, cumprimento a todos os presentes nessa sala, os nobres deputados, o secretário da Fazenda, o coordenador da CAT, Luiz Cláudio, e aos colegas agentes fiscais de rendas que estão aqui no plenário também, e que estamos representando hoje por volta de 4.000 funcionários na ativa. Qual o seu nome, por gentileza? Leandro Ferro. Leandro. Isso. Então, eu vou fazer a primeira pergunta no nosso tempo e, na sequência, o nosso diretor jurídico, Márcio Rielli, que encontra ao meu lado, vai fazer a dele também. Bom dia, senhor secretário. Bom dia. Bom, hoje a gente tem uma situação que é de conhecimento de todos os parlamentares aqui dessa casa e também do governo do Estado relacionado à aprovação da PEC 5. Aqui no âmbito estadual, né? A PEC que traz para o Estado de São Paulo um teto que já é seguido por 25 estados da federação. O Sinafresp e a categoria dos agentes fiscais de rendas sempre teve uma postura de tentar chegar a um acordo ganha-ganha com o governo do Estado para que ambos pudessem sair num saldo positivo nessa negociação, né? Ou seja, os funcionários estarem motivados, estarem dando o seu máximo e aí assim o governo tendo a retribuição com funcionários mais eficazes e a arrecadação aumentando é um compromisso do Sinafresp em relação à PEC 5. Hoje, a Secretaria da Fazenda, como o senhor sabe, ela passa por uma crise nessa relação de gestão de pessoal, os colegas realmente estão muito desmotivados. E eu não vejo perspectivas, por mais que o senhor, como autoridade máxima da Secretaria da Fazenda, cobre os nossos gestores da alta administração, foge até do controle deles e de qualquer um que ocupar essas funções, a desmotivação que assola todos os fiscais. E eu vejo isso numa forma intrinsecamente ligada à questão do PEP, por exemplo, que está por vir, em que depende da produtividade dos fiscais para estar gerando bons resultados. Senão o resultado vai ser diminuto. Isso é característico. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, até por conhecer o currículo do senhor, e aqui a gente está entre ouvidos e olhos do nosso governador do Estado, como que o senhor enxerga a perspectiva do senhor com ideias que trouxe da gestão privada, da sua experiência profissional, como o senhor enxerga implementar essas ideias, essas estratégias que o senhor tem para a Secretaria da Fazenda com um corpo de profissionais nessa situação de desmotivação, em que está propondo essa questão de ganha-ganha para encerrar essa queda de braço com o governo, e aqui todos os deputados são presentes, e a um custo de 0,005% da arrecadação apenas no próximo ano. Ou seja, a PEC até nisso ela é extremamente generosa. Queria que o senhor respondesse, por gentileza, porque esses dados, por exemplo, de 0,005 vão contra dados que o governo tem apresentado referente ao custo de 1 bilhão já para esse ano, que, de acordo com os nossos estudos e que foi distribuído aos deputados, não são verdadeiros. Obrigado. Com a palavra ao secretário. Com relação à questão da motivação e ao trabalho e a situação que a gente tem escrita aí por vocês com relação aos fiscais, né? E também com relação ao custo. A parte mais fácil, o custo, pelo que entendi, de fato, na proposta que está na PEC 5, haveria um escalonamento, né, da entrada em vigor do teto. Mas aqui é simplesmente uma questão de comunicação, me parece. Quando nós dizemos que o custo da medida chega a quase 1 bilhão, é porque nós estamos fazendo a conta, né, que eu acho que a conta do jeito correto de fazer, do impacto, não no primeiro ano, mas quando a medida estiver plenamente em vigor, né, e quando ela estiver plenamente em vigor, a preços de hoje, levando em conta que implicaria em aumentos dos salários, não só dos fiscais ativos, mas também dos inativos, de uma parte dos professores nas universidades e também alguns outros servidores, como, se não me engano,
da Polícia Militar, principalmente, né, e, de novo, ativos e inativos, né, a gente chega neste custo total, né, que é relevante. Infelizmente, a realidade, a dura realidade que nós estamos vivendo, né, é que a nossa sociedade é capaz de produzir um certo valor de riqueza, né. Este valor de riqueza que é gerado, nós, como sociedade, decidimos separar uma parte na forma de impostos, para que a gente possa financiar o funcionamento do Estado, para que o Estado possa, por sua vez, entregar à sociedade as suas necessidades de bens públicos, de educação, saúde, segurança e assim por diante. Inclusive, o serviço de gestão deste processo de arrecadação, né? Agora, estamos em tempos de cobertor curto, porque a economia está passando uma imensa recessão, já estamos entrando no 3º ano seguido, é uma crise secular, a capacidade de geração de riqueza caiu, né? O Estado de São Paulo, felizmente, conseguiu se adaptar a essa situação e não entrou em crise fiscal como outros estados, e mantém investimentos, mantém os serviços e mantém os salários em dia. Agora, em tempos de cobertor curto, nós temos que fazer escolhas duras sobre a alocação desse recurso que a gente extrai da sociedade na forma de imposto, né? E em tempos de cobertor curto, não sei se a melhor alternativa seria, ainda que obviamente ela possa ter um efeito muito importante de motivação, né, a gente alocar para uma categoria que já é uma das melhor remuneradas do Estado, quando todas as outras também passaram por essa situação estão passando pela situação de dificuldade, né? Essa é uma discussão, então, que me parece muito complexa e que tem que levar em conta as restrições reais que estão dadas pela nossa realidade, por como a economia funciona. Agora, com relação à motivação, né, eu acho que a motivação, né, e o senso de dever, né, são muito importantes, mais importantes talvez inclusive para o servidor público do que para alguém que trabalha no setor privado, né? Porque quando escolhemos nos tornar servidores públicos, e aqui, né, nessa sala a imensa maioria de nós somos todos servidores públicos de uma forma ou de outra, ou em uma função ou outra, né? Isso nos dá alguns privilégios, por exemplo, no caso das carreiras, uma estabilidade no trabalho, no cargo, que não existe para alguém que está no setor privado, né? Nos dá poder, porque isso permite que a gente exerça uma função de Estado e, por delegação do resto da sociedade, a gente possa impor normas, fazer cumprir leis, criar leis, né? E regulamentos, né? Então, salário é a única dimensão que nos move? De maneira nenhuma, né? Acho que ninguém aqui, quando escolheu assumir o serviço público, escolheu apenas isso. E mesmo no setor privado, existem pelo menos duas outras, simplificando um pouco, duas outras dimensões importantes para a motivação, né? Uma é salário, obviamente, mas existe o ambiente de trabalho e existem os desafios que nos são dados e as oportunidades são criadas pelo trabalho, pela função que a gente exerce. Em tempos de vacas magras, né, infelizmente, salário o Estado não está podendo dar, né, ou tem sérias limitações em dar. Mas, justamente por isso, uma das coisas que estou implementando é reforçar e muito a gestão de pessoas dentro da Secretaria, né? E, nesse sentido, a gente criou uma coordenadoria que não tinha essa função de gestão de pessoas, não tinha esse status dentro da Secretaria, e criamos uma coordenadoria de gestão de pessoas, né? E para que a gente possa melhorar a dimensão dos desafios, das oportunidades e também do ambiente, né? Adoraria poder contar com a contribuição dos fiscais nessa jornada, né, de melhoria do ambiente e da criação e de desenvolvimento de projetos, de ideias para que a gente possa melhorar o serviço para a sociedade, criando com isso desafios e oportunidades de desenvolvimento profissional para todo mundo dentro da Secretaria da Fazenda, que enobreça a nossa função de servidor público.